Paola Cuenca chega para conversar ao vivo com a gente agora para dar todos os detalhes da situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Paola, seja bem-vinda, minha amiga, muito boa tarde. Olha, vamos colocar a bola no chão, porque a gente está vendo, inclusive, muitos veículos de comunicação, acho que se confundindo um pouco em relação a esse prazo, né, Paola, de 5 dias. Você que está aí dentro do STF, respira esse ar, essa atmosfera aí do STF, vai explicar como ninguém para a gente do que se trata exatamente esse prazo de 5 dias estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes para que a PGR se manifeste. Bem-vinda, minha amiga, boa tarde. Oi, boa tarde, Jesus. Vou te devolver, na verdade, com uma pergunta. A gente está falando do prazo de 5 dias que foi ordenado pelo ministro ontem, na última decisão do monitoramento, porque a gente está com várias bolas rolando ao mesmo tempo. Então, eu te peço perdão, mas vou te devolver a pergunta. Então, vamos lá. Quais os prazos que estão em vigor? Quais os 2 prazos que estão correndo e desde quando? E explica pra gente. A que se refere cada um desses prazos? Tá, perfeito. A gente tem um prazo que já está rolando, na verdade, desde a segunda-feira, que é o prazo que a Procuradoria-Geral da República tem para se posicionar a respeito das explicações que foram dadas pelos advogados de Jair Bolsonaro ao que foi apontado pela Polícia Federal de que o ex-presidente teria descumprido medidas cautelares que já haviam sido impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Entre elas, de não poder se comunicar com outros investigados ainda na época das investigações sobre a trama golpista. Isso porque eu lembro, a PF teve acesso ao celular do ex-presidente Jair Bolsonaro e encontrou uma mensagem do ex-candidato a vice, ex-ministro Walter Braga Neto, para Bolsonaro um dia depois que foi imposta uma medida cautelar de que eles não poderiam se conversar. Isso, uma medida cautelar ainda lá de fevereiro de 2024. E, além disso, a PF aponta que Bolsonaro também teria descumprido a medida cautelar mais recente de não poder utilizar as redes sociais nem por intermédio de terceiros. Isso por conta daquele indiciamento que aconteceu ainda na semana passada por coação no curso do processo. Logo depois, inclusive, da entrega deste relatório, desse indiciamento pela Polícia Federal, então a gente já teria ali um prazo aberto. A questão é que o ministro deixa um prazo aberto para a PGR decidir se vai fazer uma denúncia normal contra o presidente, se ele vai se tornar réu por coação no curso do processo, além do filho dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro. Mas, além disso, a gente teve uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para que a defesa de Bolsonaro se explicasse sobre esse possível descumprimento de medidas cautelares, porque apesar de ser um processo diferente do da trama golpista, que a gente está falando, desse novo indiciamento, como ali a PF aponta um descumprimento de medidas cautelares que tem a ver com o processo, a ação penal da trama golpista, então uma coisa poderia influenciar a outra e levar Bolsonaro a sofrer sanções mais duras. Lembrando que ele já está em prisão domiciliar, então uma sanção mais dura poderia ser, de fato, ter uma prisão preventiva, esperar pelo julgamento ali dentro de uma cadeia. Então, o que a gente tem, na verdade, com essa revisão de datas, é que a partir desta segunda-feira começou a contar o prazo, tanto para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste para ver se eles entendem que Bolsonaro descumpriu ou não as medidas cautelares, o que poderia gerar esse endurecimento das sanções já impostas ao ex-presidente, já com essas medidas também de cautelar, como a prisão cautelar domiciliar. E o outro ponto é para a PGR também se manifestar a respeito do próprio indiciamento que foi colocado para o ex-presidente e para o filho dele, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Mas daí eu vou fazer uma distinção, porque apesar de ter esse prazo de 5 dias, contando a partir de segunda-feira, para esses 2 aspectos, e com isso o prazo vence na próxima segunda-feira, no caso da decisão sobre a apresentação de denúncia formal ou não, esse prazo para a PGR e a Procuradoria-Geral da República não cumprir esse prazo de 5 dias, não gera nenhum tipo de penalização, ou seja, a PGR pode levar mais tempo para analisar o indiciamento da Polícia Federal, pode pedir mais diligências, mais investigações a respeito desse assunto. Então, ser a segunda, um posicionamento da PGR se vai apresentar uma denúncia formal ou não. Mas até a próxima segunda, a gente deve ter o posicionamento da PGR se entende que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares e se entende que houve descumprimento. Quais devem ser, então, as propostas da Procuradoria-Geral da República, que é esse órgão de acusação,
a respeito do que se feito a respeito disso, e daí cabe ao ministro Alexandre de Moraes ver esse posicionamento da PGR e então tomar sua decisão. Paola, quando a gente fala de prazos, há o que tem ali estabelecido na lei, as previsões, o réu preso tem, em tese, né, um direito a uma tramitação mais célere da atuação do Ministério Público, da própria polícia. Quando o réu está solto, são 15 dias. Quando o réu está preso, e esse é o caso, é a prisão domiciliar, mas formalmente ele está preso, então considera-se 5 dias. E é esse prazo que o ministro acaba flexibilizando. E aí a gente traz aqui a comparação com a ação penal do golpe, que são vários supostos envolvidos. Inclusive a PGR dividiu ali em núcleos diferentes essa denúncia. E naquele momento, né, Paola, a PGR passou um tempo maior debruçada sobre o que deveria acontecer, se oferecia-se a denúncia, se não oferecia-se a denúncia. E eu acho que, em razão disso também, a gente tende a acreditar que a PGR vai levar muito tempo para analisar esse caso, se oferece a denúncia ou não, ainda que haja uma flexibilização agora por parte do ministro Alexandre de Moraes. Mas são processos muito distintos, né? Porque nesse inquérito aqui a gente tem um conjunto menor de indiciados, né, Paulo? Então a gente pode estabelecer essa diferença aqui. Ainda que esses inquéritos lá na origem tenham uma certa conexão, mas a gente está falando aqui basicamente de Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia e Jair Bolsonaro, né? A gente tem que fazer o estabelecimento de conexão pelo fato de a gente ter Jair Bolsonaro, o ex-presidente, que já é réu por tentativa de golpe, por organização criminosa, enfim, ele já é réu por 5 crimes aqui no Supremo Tribunal Federal, o julgamento marcado para acontecer a partir da terça-feira da semana que vem, mas pelo fato dele já ser réu a respeito desse caso, e ele está ali, então, agora sendo indiciado, né, não sendo, mas é indiciado pela Polícia Federal sobre outros crimes, coação no curso do processo e um crime que se repete de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, pelo fato de ser o mesmo réu, a gente tem essa conexão e é por isso que eu digo, ainda que o que apareceu na investigação da Polícia Federal sobre a questão de coação no curso do processo, ou seja, o objeto era outro, a investigação começou na Polícia Federal por conta do filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, porque havia ali a suspeita de que ele estivesse justamente tentando coagir as pessoas, as autoridades envolvidas nesta ação penal, por meio do que ele estava articulando nos Estados Unidos, a respeito de sanções contra autoridades brasileiras. E foi no âmbito dessa investigação de Eduardo Bolsonaro que é que então a Polícia Federal teve mais subsídios a respeito das ações de Eduardo, porque havia ali conversas entre pai e filho que foram resgatadas pela investigação, mas além disso, se encontrou outras. Acho que agora a gente perdeu realmente a conexão com a Paola. Vamos tentar aqui, né? Enquanto a gente passa aqui, do que a gente está falando. Você que está se conectando agora com a gente, Paola Cuenca, direto do Supremo Tribunal Federal, está trazendo todos os detalhes sobre a situação de Jair Bolsonaro nessa suposta tentativa de obstrução da tramitação da ação penal, né, que pode resultar em sua condenação por golpe de Estado. Então a gente teve o indiciamento da Polícia Federal, o passo seguinte passa para a PGR, Procuradoria-Geral da República, né, que está no topo ali da hierarquia do Ministério Público e é a grande responsável por analisar esse caso. O PGR agora está com a bola e decidirá se o que consta no inquérito da Polícia Federal é aquilo mesmo, se concorda com a conclusão do delegado responsável pelo caso e oferece a denúncia, se pede novas investigações ou se arquiva o caso. Agora, com o sinal devidamente restabelecido e estabilizado, a gente retoma com a Paola. Paola, vamos lá, retomando a sua linha de raciocínio. É isso. Então, como a gente tem, de fato, esses dois processos diferentes, ainda que a investigação tenha começado
por conta de Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, uma investigação para analisar se as ações, as articulações de Eduardo nos Estados Unidos seriam um crime, uma tentativa de coagir as autoridades brasileiras que estão ligadas a esse processo, a ação penal que é movida contra Eduardo Bolsonaro e outros réus também, na questão da trama golpista. Então foi aí que se encontrou esses outros indícios, provas de que Bolsonaro teria, na verdade, violado medidas cautelares que já foram impostas por conta do processo da trama golpista. Como as coisas se conversam, então a gente tem, de fato, os processos aí, de fato, se conversando. Então, o que foi encontrado no indiciamento da Polícia Federal na investigação pode afetar, sim, o processo da trama golpista, que é esse o aguardo que a gente tem aqui sobre o posicionamento da PGR. Se entende que houve a quebra, a violação das medidas cautelares, e se entende que, por isso, as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro devem ser endurecidas, ou seja, a gente sair de uma prisão domiciliar, talvez, para uma prisão preventiva, para que o ex-presidente aguarde este julgamento ainda na cadeia, ou então a gente tem também esse outro processo de se analisar a outra que foi feita de coação, justamente no curso dessa ação penal da trama golpista. Porque para a Polícia Federal, de fato, o Jair Bolsonaro articulou também com o seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, e inclusive deu os recursos financeiros para que Eduardo possa estar nos Estados Unidos, para fazer ações que façam a coação, que levem ao constrangimento, uma forma de ameaça aos ministros do Supremo e também a outras pessoas, como o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para que eles se sentissem, então, impedidos ali de continuar esse processo penal com medo de sanções que pudessem vir a sofrer das autoridades americanas. A gente tem crimes diferentes, processos que são diferentes, mas que se conversam aqui no STF. A questão é que respostas sobre essas situações, segunda-feira da semana que vem o prazo do posicionamento da PGR sobre quebra ou não das medidas cautelares, e é somente depois disso que a gente deve ter uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é o relator das ações. E, para além disso, existe a expectativa se a PGR vai apresentar uma denúncia formal ao STF contra Eduardo e contra Jair Bolsonaro sobre a coação no curso do processo penal. Só que nesse ponto, como você já fez a ressalva também, né, Jesus, bom lembrar, ainda que o prazo seja até segunda-feira, se a PGR utilizar mais prazo, não há qualquer penalização à Procuradoria-Geral da República nesse tempo de análise. A PGR pode pedir mais diligências, mais investigações. Então, esse não é um prazo fatal, vamos colocar assim, para a PGR se decidir sobre a apresentação de uma denúncia formal ou não. E é algo que a gente já viu em outras ações penais, o fato da Procuradoria-Geral da República levar mais tempo nessa análise. Ainda que, até mesmo na questão da trama golpista, o prazo primeiro colocado fosse de 15 dias para a PGR definir, o processo ficou ali com a Procuradoria-Geral da República, se não me engano, por cerca de 3 meses, até haver a decisão sobre a apresentação da denúncia contra Jair Bolsonaro, do 1, do 2, 3, 4 e 5. Então, vamos aguardar como que vão ficar os processos, porque sexta-feira a gente já tem o início do julgamento de Bolsonaro sobre a tentativa de golpe de Estado. Então, são prazos bem apertados ali, é uma situação também que já está muito tudo interligado agora nessa reta final, vamos dizer assim. Paola, enquanto isso, redobra-se o monitoramento, toda aquela cautela ali em torno da residência de Jair Bolsonaro, isso por determinação também do ministro Alexandre de Moraes, né? Exatamente. Ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes decidiu, então, que policiais penais vão ter que fazer o monitoramento da região onde Jair Bolsonaro está cumprindo essa prisão domiciliar. Isso porque, eu lembro, na última semana, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, enviou um ofício à Polícia Federal informando que recebeu informações de risco concreto de uma fuga de Jair Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. A diferença de distância ali, a distância entre o condomínio onde Jair Bolsonaro mora e cumpre a prisão domiciliar e o setor de embaixadas aqui em Brasília é de cerca de 10, 12 minutos de carro. Então, o entendimento é de que, por mais que o ex-presidente use a tornozeleira eletrônica, o tempo de emitir o alerta ali para a Secretaria de Administração Penitenciária daqui de Brasília, do Distrito Federal, perdão, de que houve um rompimento do perímetro da prisão domiciliar até ter o deslocamento de policiais para checarem essa situação,
já se daria o tempo para ver, de fato, essa entrada dentro de uma embaixada, um pedido de asilo político, e com isso a polícia não poderia mais agir estando ali dentro daquele ambiente da embaixada. Seria considerado uma invasão a um país estrangeiro. Isso porque as embaixadas são consideradas esses espaços de países estrangeiros, espaços estrangeiros aqui no Brasil. Diante dessa situação, a PGR entendeu que, de fato, seria uma boa recomendação colocar equipes policiais fazendo esse monitoramento ali da região da casa do ex-presidente. Moraes ontem, então, definiu que os policiais penais devem fazer essa fiscalização, podem utilizar uniforme, não utilizar armamentos ou não, isso fica ao critério da corporação, desde que se respeite o lar de Jair Bolsonaro e não se incomode os vizinhos, até porque é um condomínio de casas, então também existem muitas outras pessoas que estão ali muito próximas do ex-presidente. Acontece que logo depois que o ministro Alexandre de Moraes deu essa decisão, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, enviou um ofício destacando que o essencial, na verdade, seria ter um policial, ter ali equipes dentro da casa do ex-presidente, dentro da residência onde ele cumpre a prisão domiciliar. Isso entendendo que a tornozeleira eletrônica funciona por um sistema de internet, então às vezes há uma falha de sinal, também se emite um alerta, então seria difícil ter ali o entendimento de caso houvesse uma falha ou um rompimento dessa tornozeleira, até se entender a situação, poderia de fato haver uma fuga, então o necessário seria ter um policial ali dentro da casa de Jair Bolsonaro. E nesse aspecto a gente ainda aguarda a decisão de Moraes, e vai entender e de fato conceder isso que foi solicitado pela Polícia Federal, foi sugerido, né, pela Polícia Federal, ou então se vai manter somente as equipes policiais ali ao redor do condomínio e da casa. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações, minha amiga Paola Cuenca, falando ao vivo direto do STF. Um ótimo trabalho para você aí, até a próxima. Até mais.